Oi, você já deve ter se perguntado várias vezes o significado de algumas expressões populares. A que eu mais acho interessante é aquela que fala assim: nunca bata palmas para maluco dançar. A origem dessa expressão tem a ver com um povo muito antigo chamado os iracundos. Os iracundos eram um povo que cultivavam a raiva, a ira, o ódio, a contenda. E essa história é muito interessante porque, como era um povo bélico, eles se autodestruíram. Eles eram muito fortes, tinham um físico interessante, eram bélicos, e eles usavam arco e flecha. E a coisa mais interessante é que, como é um povo que se destruiu, eles tinham uma característica mais peculiar ainda. Eles eram cegos e surdos. Ou seja, você podia falar o que quisesse que eles não te ouviriam. Você poderia mostrar qualquer verdade que eles não veriam. Eles eram irracíveis, não raciocinavam. Daí falarem que eram loucos. A coisa mais interessante é que essa expressão "não bata palmas para maluco dançar" aconteceu nos primórdios da história. Os iracundos, quando tiveram a sua região totalmente destruída por eles mesmos, começaram a perambular pelo mundo. E eles chegavam nas cidades, andrajosos, mas com seu arco e flecha, e falavam com as pessoas: por favor, batam palmas. E as pessoas perguntavam: para que bater palmas? Por que bater palmas? Eles não ouviam e nem viam, né, as pessoas, mas só pediam: bata palmas. E as pessoas pensavam: ah, são loucos mesmo, são loucos, vamos bater palma para ver o louco dançar. Ele deve dançar com certeza. E quando as pessoas começavam a se aglomerar em volta dos iracundos, batendo palma, aplaudindo, eles pegavam o arco com a flecha, miravam para cima e atiravam. A coisa mais interessante, pelo fato deles terem uma força física descomunal, a flecha subia, subia, sumia e desaparecia no infinito. E as pessoas davam gargalhadas. Depois atiravam outra flecha, mais outra e outra e outra, e atiravam centenas e milhares de flechas, né? E não acertavam em nada. E as pessoas dando gargalhada e aplaudindo. Os iracundos, depois da sua apresentação, agradeciam e se retiravam. Alguns segundos depois, uma flecha caía. Acertou uma criança que estava ao lado da mãe. Depois, ali na frente, acertou num senhor idoso. E ali na frente acertou em outro. E outro, e outro, e outro. De uma hora para outra, aquela chuva torrencial de flechas matavam a população inteira. E assim, os iracundos iam de uma cidade para outra, de um país a outro. As pessoas foram esquecendo dos iracundos porque, na verdade, eles se camuflam muito bem. E eles se disfarçam. E eles até são capazes de falar coisas divinas. Mas a característica maior é que nós nunca podemos bater palmas para eles. A primeira vez nesse novo tempo que nós tivemos notícia foi uma vez que um senhor muito bom estava para ser crucificado, era o julgamento dele. O homem não tinha feito nada, muito pelo contrário, tinha feito coisas boas, feito paralíticos andarem, feito cegos verem. Ele estava sendo julgado porque ele estava confrontando as leis da época. E então o rei, ele deu a opção à população de escolher. Eles poderiam libertar um ladrão, um marginal, ou poderiam escolher aquele homem, um homem santo. Mas os iracundos estavam misturados no meio da população. E os iracundos, sobretudo, são tóxicos. Só a aproximação deles faz com que desperte nas pessoas coisas que nós não sabemos, coisas que não são humanas. O ódio, a raiva, a ira, a irracionalidade. E quando a população ouvindo: quem vocês querem que eu solte? Esse homem que nada fez contra vocês ou o Barrabás, o ladrão? E a população irracível começou a gritar: solte Barrabás, solte Barrabás, solte Barrabás.
e crucificaram aquele homem. E os iracundos, cumprindo sua missão, se disfarçaram novamente e se retiraram. Outra vez apareceram em 1922 na Itália, provocaram uma catástrofe muito grande. Outra vez, 1933 na Alemanha, provocaram uma grande guerra mundial onde mais de 6 milhões de pessoas foram mortos. Tudo semeando a discórdia, a raiva, a ira. E novamente, nós estamos presenciando a presença dos iracundos entre nós. Pessoas, amigos, parentes que nós nunca imaginávamos que seriam capazes, estão desenvolvendo um ódio, uma raiva, uma ira contra outras pessoas sem justificativa. E algumas vezes falando até em nome de Deus. Deus, na verdade, é magnânimo. Ele fala da bondade, da paz, da tolerância entre as pessoas. Deus jamais falaria coisas que os iracundos falam sobre a ira, a raiva, a guerra. Nós estamos aplaudindo os iracundos. Eles estão mirando as suas flechas para o céu. Daqui a pouco eles vão se retirar. E as flechas vão começar a acertar as pessoas que estão em nossas voltas e talvez nós mesmos. Daí a origem da expressão: não bata palmas para maluco dançar.